Senhores, este é um canal de direita. Logo, caso os senhores decidam continuar assistindo ao vídeo, serão expostos a opiniões ancoradas em fatos, na realidade, o que pode ser prejudicial para os indivíduos de esquerda. No último vídeo que postei aqui neste pequeno canal, teci algumas críticas ao sistema de educação pública e recebi algumas críticas de indivíduos próximos a mim. Para que os senhores entendam a ligação do vídeo passado com este vídeo, basta que assistam ao último vídeo e tirem suas próprias conclusões. E agora ficamos sabendo que o governador da Bahia, o senhor Jerônimo Rodrigues, obviamente do PT, acabou de nomear o ex-prefeito do município baiano de Rui Barbosa, o senhor José Bonifácio Marques Dourado, para ser assessor técnico da Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento. Que nome bonito. Bem, senhores, vamos lembrar quem é quem nessa história. O governador petista da Bahia, senhor Jerônimo Rodrigues, é aquele que, recentemente, sugeriu que deveria-se pegar os apoiadores do ex-presidente Bolsonaro e jogá-los em uma vala comum com o uso de um trator. Até hoje, pelo menos que eu saiba, nenhum ministro do STF cobrou explicações do governador sobre o discurso de ódio que ele proferiu contra a direita. Afinal, contra a direita, tudo é permitido. E o senhor José Bonifácio Marques Dourado, do MDB, antigo PMDB, é um caso à parte e que demonstra bem como o Estado brasileiro é brando com os supostos desmandos da esquerda e feroz com tudo que está relacionado à direita. Vide a rápida, imoral e ilegal condenação dos presos do 8 de janeiro. Bem, o senhor José Bonifácio, em 2015, no curso da operação da Polícia Federal de nome Águia de Aia, referência ao Rui Barbosa, foi acusado de desviar dinheiro público, nossos impostos, do Fundeb, o famoso Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Mais um nome bonito. Senhores, o senhor José Bonifácio Marques Dourado foi prefeito da cidade de Rui Barbosa entre 2013 e 2016, quando supostamente ocorreram os desvios de dinheiro público da educação. E até hoje, o processo contra ele se arrasta pelos corredores do judiciário. Mais adiante, eu vou abordar dois casos específicos sobre os presos do 8 de janeiro e os senhores dirão se a justiça tem a mesma celeridade e imparcialidade quando trata de indivíduos de direita e esquerda. Mas agora vem a parte mais engraçada. O senhor José Bonifácio Marques Dourado foi condenado pelo Tribunal de Contas da Bahia a devolver mais de 500 mil reais aos cofres públicos por fato envolvendo obras da rede de esgoto no bairro Manuel Antônio. E agora é nomeado pelo governador petista da Bahia, senhor Jerônimo Rodrigues, justamente para atuar na Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento. Parece uma piada. E aqui está a minha observação. O senhor José Bonifácio Marques teve uma gestão ruim sobre o tema saneamento, tanto que foi condenado a devolver mais de 500 mil reais aos cofres públicos. E, paralelamente a isto, é investigado desde 2015 por suspeita de desviar o dinheiro que deveria ser usado na educação pública de diversos municípios da Bahia. E mesmo com todo este histórico, é nomeado pelo governador petista da Bahia, senhor Jerônimo Rodrigues, para um cargo público justamente no setor onde ele teve um desempenho ruim. Senhores, por que a justiça
está sendo tão lenta em condenar o ex-prefeito senhor José Bonifácio Marques Dourado? Por que sua posse para tal cargo público não é questionada pelas autoridades de Estado competentes? E o principal, entre os mais de 14 milhões de habitantes da Bahia, não existe um único indivíduo capacitado para assumir esse cargo público no governo Jerônimo Rodrigues e que não tenha sob si o peso de uma acusação de desvio de dinheiro público? Bem, esta é uma questão que cabe ao povo da Bahia responder. E falando em morosidade da justiça e em decisões questionáveis de magistrados, aqui no meu estado, o Rio de Janeiro, temos o caso do desembargador senhor Cairo Ítalo, que foi afastado de suas funções pelo Conselho Nacional de Justiça por suspeita de que ele estaria favorecendo uma certa facção criminosa em suas sentenças. Em uma de suas decisões favoráveis a um membro de facção que estava preso, o magistrado senhor Cairo Ítalo impediu que tal criminoso fosse transferido do complexo prisional de Bangu para o Presídio Federal de Catanduva, argumentando que o preso sofria de crises convulsivas crônicas e que, diante de tal enfermidade, não teria o tratamento adequado no Presídio Federal. E quando comparamos a preocupação do judiciário, teoricamente legítima, com um preso de alta periculosidade e membro de uma das facções criminosas mais perigosas do Brasil, com o descaso que o mesmo judiciário brasileiro teve com o Clezão, um senhor sem nenhuma passagem pela polícia, um preso político do 8 de janeiro e que morreu por falta de atendimento médico adequado na cadeia, nós começamos a nos questionar que existe algo de muito errado com a justiça brasileira. E agora, senhores, eis que surge mais uma idiota do governo Lula-PT. Uma espécie de CNH, uma habilitação para que os indivíduos possam, meu Deus, usar aparelhos celulares. O desejo de controlar os indivíduos é um ímpeto que a esquerda não consegue controlar. É incrível. Senhores, como todo controle proposto pela esquerda, visando tirar a sua liberdade negativa, é óbvio que a justificativa é nobre: proteger os idosos de golpes pela internet. E nós já sabemos que o controle proposto pela esquerda começa como algo opcional, visando um suposto bem comum, e termina com nossas movimentações digitais sendo mapeadas por algum acrônimo burocrático. Tenham em mente que o avanço tecnológico, a internet, as redes sociais possibilitaram aos indivíduos uma comunicação em tempo real que nunca havia existido. Trata-se de um novo paradigma. E tudo o que os planilhadores sociais da esquerda desejam é limitar ou mesmo eliminar a nossa livre interação, a conversa entre os indivíduos. Senhores, percebam que tudo o que a esquerda deseja, tudo o que parcela do STF deseja, é impedir que os indivíduos conversem livremente, que reúnam-se livremente em grupos virtuais, que compartilhem entre si os fatos que presenciam em todo canto, sem que dependam de uma imprensa centralizada e que sempre determinou a pauta do dia, o que era verdade e o que era mentira. Hoje, eu escolhi alguns temas para abordar porque eu quis assim. E tantos outros indivíduos estão em suas redes sociais escolhendo temas que eles acham ser relevantes. Não existe mais uma padronização do que deve ou não ser falado. E a esquerda não sobrevive em um ambiente de liberdade de interação entre os indivíduos. Basta ver que em países comunistas como Cuba, Coreia do Norte, Venezuela, Nicarágua e China, os governos controlam o que pode ou não ser dito
e proíbem até a livre interação entre seus cidadãos, prisioneiros e indivíduos de outras nações livres. E já há algum tempo eu venho dizendo que, cedo ou tarde, os governos liberticidas de esquerda bolarão um meio, talvez fiscal, de impedir a livre interação entre redes sociais de indivíduos de localidades distantes. Talvez como se fazia antigamente com os telefones fixos, onde pagava-se uma taxa a mais para se realizar ligações interurbanas, interestaduais e internacionais. Mas é melhor não falar muito sobre isto para não dar ideias. E o ministro senhor José Múcio esteve na Comissão de Relações Exteriores do Senado queixando-se da situação das Forças Armadas brasileiras que, segundo ele, está com equipamentos defasados e inferiores aos das Forças Armadas venezuelanas. E o que eu posso dizer para os nossos nobres militares diante desta triste situação? Que façam o L! Senhores, torno a repetir. A direita brasileira passou 4 anos idolatrando servidores públicos da área de segurança. E, no fim das contas, muitos da direita foram presos por eles durante a pandemia. Os presos políticos do 8 de janeiro, que estavam pacífica e fantasiosamente nas portas dos quartéis, foram presos por quem? Por aqueles que idolatravam. Que eu saiba, nenhum ministro, nenhum político, nenhum deles deixou seus respectivos gabinetes e saiu para prender ninguém. E hoje, com as Forças Armadas sucateadas, segundo as palavras do ministro senhor José Múcio, seus membros seguem tranquilamente suas próprias vidas. E aqui, senhores, está uma coisa que a direita brasileira precisa entender. O servidor público com salário em dia, pago pelos senhores, jamais entrará em conflito com o Estado. Me digam quando os senhores viram uma greve de servidores públicos, uma reclamação de servidores públicos, um aquartelamento de servidores públicos, com a motivação única e exclusiva de ter meios de prestar um serviço de excelência para a população. Todas as vezes que vemos uma ação reclamativa, uma greve, um aquartelamento dos servidores públicos, ela tem como cerne o desejo de aumento de salários e de privilégios. Mas, mesmo assim, mesmo diante de todas as evidências, uma parcela significativa da direita brasileira segue idolatrando servidores públicos da área de segurança. E nas eleições de 2026, a exemplo do que sempre digo sobre os CACs, aparecerá uma miríade de candidatos, servidores públicos da área de segurança, arrogando-se de liberais e conservadores, e enganarão os iludidos de direita. E agora vamos abordar o Concurso Nacional Unificado, o tal Enem dos concursos, criado, obviamente, pelo governo Lula-PT. Senhores, eu já fiz diversos vídeos onde aponto que o governo Lula-PT tem mudado a forma de contratação de servidores públicos, os estatutários, gradativamente, e que, a meu ver, trata-se de um aparelhamento da máquina pública que inviabilizará um governo de direita de tocar a máquina pública no futuro. E não vou me aprofundar sobre este tema. A matéria está na tela, caso os senhores se interessem por lê-la. Mas uma coisa me chama a atenção. Mensalão, Correios, Petrolão, INSS, Codevasf e agora o tal Concurso Nacional Unificado. Qual é o único elemento constante? Qual a ideologia política que está sempre no domínio no momento desses escândalos? Deve ser coincidência. Bem, senhores, agora chegamos à parte mais importante deste vídeo. A senhora Cristiane Angélica, de 59 anos, foi condenada a 14 anos de prisão por parcela do STF, excluindo-se o ministro senhor Luiz Fux, que a inocentou.
Ela foi condenada por tentativa de abolição violenta e armada do Estado Democrático de Direito. Embora nunca tenha pegado em uma arma, não tenha anotações criminais e tivesse em mãos, no momento da prisão, uma Bíblia. Um policial legislativo, e que hoje é promotor de justiça em Santa Catarina, que estava no local de serviço no dia da baderna do 8 de janeiro, disse ter visto a senhora Cristiane Angélica sendo empurrada pela multidão que fugia das bombas de efeito moral disparadas pela polícia, em direção ao prédio do Senado, e que ela teria ficado em um canto, orando, com uma Bíblia nas mãos. Inclusive, a senhora Cristiane Angélica tirou uma foto com este policial legislativo, onde fica claro que ela não portava nenhuma ferramenta ofensiva em mãos e tampouco participava de qualquer tipo de quebradeira. E mesmo com todas as provas de que a senhora Cristiane Angélica, de 59 anos, não depredou nada e tampouco estava em posse de qualquer tipo de arma branca ou de fogo, mesmo com o testemunho favorável de um policial legislativo, ela foi condenada pelo ministro senhor Alexandre de Moraes a 14 anos de prisão. Um outro caso de condenação por parcela do STF e de absolvição pelo ministro senhor Luiz Fux foi o do senhor Lucimário Benedito de Camargo Gouveia, igualmente condenado pelo ministro senhor Alexandre de Moraes pelos crimes de tentativa de abolição violenta e armada do Estado Democrático de Direito. O senhor Lucimário não portava nenhum tipo de arma branca ou de fogo. Mas o caso do senhor Lucimário tem uma peculiaridade, um elemento de tortura, o mesmo que culminou com a morte do Clesão. Ele sofre de um quadro grave de catarata, e seus advogados clamaram ao ministro senhor Alexandre de Moraes que permitisse que ele tivesse acesso a atendimento médico especializado. Pois bem, sem autorização para receber o atendimento médico, o senhor Lucimário perdeu a visão de um dos olhos e o outro está bem comprometido. E aqui, senhores, eu peço que meus detratores busquem assistir meus vídeos desde o início deste canal, em 2024, e verão o quanto eu sempre fui crítico da frase idiota, bandido bom é bandido morto. A meu ver, bandido bom é bandido regenerado e, se possível, convertido ao cristianismo. E no caso dos presos políticos do 8 de janeiro, senhores Lucimário Benedito e Cristiane Angélica, onde ambos não cometeram nenhum tipo de crime, eu me pergunto o motivo de não ser dado a eles os mesmos benefícios que são dados aos piores e reais criminosos deste país. Vide o caso que abordei durante este vídeo, das benesses concedidas a faccionados do Rio de Janeiro pelo senhor desembargador Cairo Ítalo, benesses que hoje são questionadas pelo Conselho Nacional de Justiça. E eu sei que sou repetitivo, porém, acredito ser minha obrigação moral sempre abordar a injustiça que está sendo feita com os presos políticos do 8 de janeiro pelo ministro senhor Alexandre de Moraes e alguns outros ministros do STF. Eu agradeço a todos os senhores que assistiram a este vídeo. Desejo que tenham um excelente domingo e que a semana que está por vir seja de paz, que tudo de bom aconteça com os senhores e seus familiares. Um grande abraço a todos, muito obrigado.